Fala galera, professor André na área, sejam muito bem-vindos ao Texto 21 e esta videoaula vai especialmente para o pessoal do 7º ano da Escola Evangélica Vicente Costa, certo? Dando seguimento aí aos nossos conteúdos sobre preposição, já falamos sobre contração, já falamos sobre combinação e hoje eu quero tratar com vocês sobre um outro fenômeno, terceiro e último, que a gente denomina de fusão, certo? Fusão. Então, referências aí, né? Gente, a fusão ela tem um nome específico, ok? Quando ocorre no âmbito das preposições e ela é um caso extremamente particular, vamos dizer assim, na língua portuguesa. Tá? O que é a fusão? Para a gente poder entender um pouco melhor isso daí, a gente vai ler essa tirinha aqui que, de certa forma, trata do tema, certo? Que a gente vai trabalhar hoje. Usando o conteúdo, usando o assunto, né? Vocês vão entender melhor lendo. Observa aí. A gente tem a letra A, certo? Ela está indo por um caminho, e o companheiro pergunta, né? Onde é que ela está indo? Aonde ela está indo? Então, letra A, aonde você vai? À praia. Vou ver a crase. Gravem esse nome aí, né? Este é o caminho do campo. Ao campo eu não vou. A crase me quer à meia-noite, em frente à orla, para um bife à parmegiana à luz da lua. E aí ele termina dizendo, às vezes as crases são muito exigentes. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Esse fenômeno de fusão, certo? Que eu vou mostrar para vocês que é bem específico, ele também recebe um nome característico, certo? O nome é crase. Então, veja que a tirinha ela fala sobre crase de uma forma metalinguística, ou seja, ela fala sobre crase usando a crase, né? Em vários balões, vamos dizer assim, várias falas. Okay? De forma bem proposital até. Então, veja que a tirinha, né, nessa tirinha, a letra A está indo no encontro, na praia, só que o amigo diz que ela está indo na direção oposta, que é o caminho do campo, certo? E aí, o autor da tirinha, ele brinca com essa fusão, certo? Das duas letras A, na verdade, não é simplesmente uma contração, mas uma fusão, de fato, certo? E da combinação que a gente já tinha visto na aula passada entre a preposição a e o artigo o. Bom, basicamente, o que significa esse a com acento para o lado de lá, ok? Então, esse acento, que a gente chama de acento grave, ele marca justamente esse fenômeno de fusão, que é a crase. É a junção, então, da preposição a com o artigo, geralmente é um artigo, né? Que é o a, o artigo definido feminino. Então, veja que quando ela diz que não vai ao campo, campo é uma palavra masculina, então ela pede o artigo o. Então, quem vai a, o verbo ir pede a preposição a. Então, na junção fica ao, como a gente viu. Só que a questão praia é uma palavra feminina, então ela pede o artigo a, certo? Então, nesse caso, você não vai poder ter dois A's, um A seguido do outro, como a gente tem o A junto do O. Né? Você não poderia ter vou à praia. Dois A's, um ao lado do outro. Então, esses dois A's se fundem, certo? Eles se unem, eles sofrem uma fusão, e essa fusão é denominada justamente de crase. E como é que na escrita você marca crase? Você marca com esse acento, certo? Que a gente chama de acento grave. O lado inverso do acento agudo, que você já conhece bem, certo? Então, como é que acontece aqui? Tá? Você precisa entender o seguinte, que para a crase acontecer, você precisa de duas situações aqui. Você precisa de uma palavra anterior, ok? Que exige a preposição a, ok? Que exige a preposição a. E a palavra seguinte precisa ter o artigo a, certo? Geralmente é o artigo, repito, não é sempre, mas a gente vai trabalhar aqui com os casos mais recorrentes. Então, veja, eu tenho uma palavra que pede a preposição a gente já viu que é uma preposição, e eu tenho outra palavra que antecedente a ela, eu tenho um artigo, ok? Então, o que está acontecendo? Eu tenho aí a fusão dos dois A's, e essa fusão ela é marcada com o acento grave, que é justamente
esse fenômeno de fusão a gente chama de crase, tá? Então, olha só os exemplos que eu tenho aqui. Eu vou à cidade de Maceió. Por que que aqui apareceu, né, a crase? Por que que apareceu aqui o acento grave, o A chamado acraseado? Por que que apareceu aqui essa fusão? Porque o verbo ir, que aqui está conjugado como vou, né, eu vou, ele pede a preposição a. Quem vai, vai a um lugar, ok? Então, por isso que quando vocês pediam para ir ao banheiro, né, eu perguntava, né, brincando, vai montado na privada ou no chuveiro? Porque você não vai no banheiro, você vai ao banheiro. Só que se a palavra que vem em seguida não for uma palavra masculina, como é o caso de banheiro, for uma palavra feminina, porque você não diz o cidade, você diz a cidade. Então, veja, tem o a, que é a preposição do verbo ir, e tem o a, que é artigo da palavra cidade. Então, você marca essa fusão com acento grave, ok? Então, vou à cidade de Maceió. Marca aí, ok? Cheguei à casa de minha avó. Por que que aconteceu a situação aqui, tá? Então, veja. Quem chega, mais uma vez, né? Não chega em, chega a. Essa é, de acordo com a gramática normativa, a regência, certo? Lembra que a gente falou sobre isso? Do verbo chegar. Quem chega, chega a. E aí, no caso, veja que casa é uma palavra feminina. Você diz a casa. Então, houve a junção aqui, a fusão do a da preposição do verbo chegar e o a, que é artigo de casa. Então, cheguei à casa de minha avó. Ok? Consegui acesso à melhor vista da praia. Opa, como assim? É porque quem tem acesso a algo. Percebe? A palavra acesso, mesmo não sendo um verbo, ela também pede a preposição a. E aí você tem aqui o a, que é artigo referente à vista, que é um substantivo feminino. A vista da praia. A melhor vista da praia. Ainda tem um artigo, um adjetivo aqui, mesmo assim o artigo continua, certo? Então, a junção dos dois marca com acento grave, que é justamente a crase aí, ok? Ele está acostumado à vida fácil. Quem está acostumado a algo, certo? Então, você tem a preposição ligada a acostumado e vida é um substantivo feminino. Então, ele pede o artigo a. Então, acostumado à vida fácil, você coloca aqui, né, o acento grave marcando a crase. Preste atenção que na dúvida, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode ajudar, não é uma coisa decisiva, mas pode ajudar você. E agora, será que tem crase aqui ou não? Troca a palavra feminina por uma palavra masculina, que seja equivalente ou pelo menos próxima aí, e vê como é que fica. Então vamos lá, vamos trocar aqui cidade por bairro, certo? Então você diria vou a bairro ou você diria vou ao bairro? Eu diria vou no bairro. A gente já viu que isso daí a gramática normativa ela não recomenda, né? Então eu estou falando aqui dentro da gramática normativa. Você diria vou a bairro ou você diria vou ao bairro? Eu diria ao bairro. Bom, se é ao bairro, então cidade, que é feminino, vai ficar a com acento grave, né? Então a crase. Vou à cidade, tá? Cheguei a casa. Será que você diria, se fosse no lugar de casa, se fosse apartamento? Cheguei a apartamento ou você diria cheguei ao apartamento? Ao apartamento. Então, se é ao, no masculino, no feminino vai ter que ser a com crase, acento grave. Entenderam, gente? O que eu quero dizer? Tá? Troca por uma palavra masculina, que geralmente você vai se dar bem, né? Possivelmente você vai acertar. Ok? Tá? Então, seguindo aqui, a gente tem alguns exemplos básicos de quando você vai utilizar a crase e quando você não vai utilizar a crase, tá? Então, casos em que a crase deve ocorrer. Quando o termo regente exigir a preposição a, tá? Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Quando a palavra da frente, a palavra anterior, ela pedir a preposição a, isso é essencial para ter crase, certo? Tá? Então, o verbo como ir, chegar, palavras como acesso, acostumado, né? Adjetivos. Só me dá mais exemplo aí de palavras que pedem a preposição a. Por exemplo, de acordo com a gramática normativa, quando você usa o verbo assistir com o sentido de ver, certo? Por exemplo, assistir se referindo a filme, se referindo a jogo, se referindo
enfim, a uma peça, certo? Quando você usa o verbo assistir consciente de acordo com a gramática normativa, certo? Você tem um verbo que exige a preposição a. Então, você não assiste o jogo, você assiste ao jogo. Você assiste ao filme. Entenderam? Tá? A gramática entende se você disser que a pessoa, mas todo mundo fala assistir o jogo, assistir o filme. A gramática diz que o verbo assistir sem a preposição a, depois dela, tem o sentido de prestar assistência, de ajudar. Então, a enfermeira, por exemplo, a enfermeira assistiu o médico durante a cirurgia. Então, quer dizer que a enfermeira prestou assistência, ela auxiliou na cirurgia, certo? O médico não estava sozinho. Então, quando você quer dizer no sentido de ver de acordo com a gramática, então é a. Então, vamos lá. Assistir ao filme, assistir ao jogo, mas se no lugar de filme ou de jogo tiver peça, peça é um substantivo feminino, você diz a peça. Então, você vai dizer assistir a peça com acento grave, certo? Com acento pro lado de lá, ok? Deu para entender isso daí? Tá? Então, é essencial, tá? Que a palavra anterior tenha, ela peça essa preposição. Então, quando esse termo regente, o termo que vem na frente, né? Exigir a preposição a e depois dele vier o quê? Uma palavra feminina. Então, ó, o documento foi solicitado. Quem solicita alguma coisa a alguém. Então, solicitado pede a preposição a. E é seguido de uma palavra feminina, diretora. A diretora. Então, solicitado a, com acento grave, diretora. Certo? A diretora. Tá bom? Pronome demonstrativo. Ó, lembra que eu falei para você que não era só com artigo? Tá? Qual pronome demonstrativo exatamente, professor? Aquele, aquela e aquilo. Ó, mesmo que seja uma palavra masculina. Mas é por causa do a de aquilo. Então, dirija-se àquele guichê. Nossa, professor, existe isso? Existe. Tá? Isso daqui marca que houve a fusão do a, do pronome aquele, com o a da preposição que é exigida pelo verbo dirija-se aqui. Então, quem se dirige a um lugar. Tá? Se esse lugar for aquele guichê, então marca a fusão aí com o acento grave. Ok? Quando preceder expressões femininas adverbiais, ó, falamos dos advérbios ainda há pouco, né? Não faz muito tempo. Típicas da língua portuguesa. Então, às vezes, à vontade, à procura, à disposição, entre outras. Então, quantas vezes eu não já vi, né, em restaurantes, tá, a placa dizendo assim, coma à vontade, mas sem o acento, sem a marcação de crase. Coma à vontade, escrito desse jeito, fica parecendo que a pessoa vai comer algo chamado vontade, entende? Você come o frango, você come o macarrão e você come à vontade, entende? Então, para que você possa expressar a ideia de que a pessoa vai poder comer o quanto ela quiser, nesse sentido, você precisa marcar, então, com acento grave. Coma à vontade, ou seja, fique à vontade para comer. Essa é a ideia, certo? Tá? E por aí vai, tá? Quando estiver diante da indicação de horas. É o mesmo caso, porque é uma expressão adverbial de tempo também. Então, às 17 horas, os professores iniciarão um conselho. Então, sempre nessas expressões que estão aqui, ok? Quando elas tiverem esse valor adverbial, tá? De como é que eu devo comer, a que horas eu devo chegar, com que frequência tal coisa acontece, tá? Às vezes, à vontade, às 17, você vai marcar isso daí com crase, certo? Com acento grave, indicador de crase, tá? Aí você tem também alguns casos em que a crase não deve ocorrer, tá? Então, olha lá, diante de verbos, nunca você vai colocar a crase diante de verbos. E como tem gente que coloca, né? É o que a gente chama de hipercorreção, ou seja, a pessoa não quer errar, certo? E ela coloca alguma coisa para não errar, mas no que ela coloca, ela já está errando. Então, é o que a gente chama de hipercorreção. A pessoa erra por tentar acertar, certo? Diante de palavras masculinas, olha só, como tem gente que escreve graças a Deus com acento grave, indicador de crase, né? Mas Deus é uma palavra masculina, não tem sentido colocar o acento grave na frente. Você não tem aqui a junção. Quando você diz graças a Deus, só tem o a, que é a preposição, ligado a graças. Não tem o a, que é substantivo feminino.
nem poderia, né? Porque Deus é o Deus, não há Deus, certo? Graças a Deus o problema foi resolvido. Em expressões com termos repetidos, tá? Então, dia a dia, passo a passo, face a face, ok? Cara a cara. Você não vai ter aí, tá? O acento indicador de crase nesses casos, tá certo? E aí, eu tenho mais uma musiquinha, né, para vocês. Eu sei que o Natal tá longe ainda, mas isso pode ajudar. Isso pode ajudar vocês a lembrarem aí, tá? Então, funciona mais ou menos assim. Então, veja aí. Vamos lá, tá? Você não vai me deixar apagar esse mic sozinho também, né? Então, olha lá. A musiquinha é nesse ritmo aqui, super conhecido. Se voar, volto da crase, haverá. Se voar, volto de crase, para quê? Certo? Não vou cantar 2 vezes. Se você quiser ouvir de novo, você volta o vídeo. Então, presta atenção que o que essa musiquinha está dizendo, tá? É um macetezinho para você saber nessa questão do verbo ir, se vai ter crase ou não, ok? Então, vamos lá. Se você diz, vou a tal lugar, e aí você fica na dúvida, e agora? Será que vai com crase ou sem? Bom, como é que você expressa quando você quer dizer que você está voltando? Um exemplo, tá? Vou a Belém. E agora? Com ou sem crase aqui, tá? Bom, vamos pensar. Você diz volto da Belém ou você diz volto de Belém? Você diz volto de Belém, não é isso? Então, ó, se voar, volto de, crase para quê? Ou seja, para que a crase? Não vai ter crase, certo? Então, vou a Belém. Quem vai a Belém sem crase, porque quem volta, volta de. Ou seja, a palavra Belém, a cidade de Belém, não aparece com artigo feminino na frente, certo? Para você ter que justifique aqui uma fusão da preposição com o artigo. Não tem artigo, certo? Agora, vamos imaginar que você queira dizer que você vai... que você foi, né, à Bahia, tá? Você foi à Bahia. E agora? Com ou sem crase? Tá? Vamos lá. Você ia dizer, se fosse o contrário, voltei de Bahia. Ou normalmente você diria, voltei da Bahia. Normalmente você diria, né? Possivelmente você diria, voltei da Bahia. Então, ó, se voar, volto da, então crase haverá. Tá? Então, o certo seria, foi à Bahia. Perdão, fui à Bahia, né? Nem me corrija. Fui à Bahia, voltei da Bahia, tá? Deu para entender esse macetezinho aí? Então, ó, fui à Bahia, voltei da Bahia. Por que que eu vou colocar a crase aí? Porque você diz voltei da. Ou seja, quando você faz referência ao nome Bahia, você usa com artigo a Bahia. E aí junta o de mais a dá, né? E aí, aqui, a preposição que é o verbo ir pede, não é a preposição de. O verbo voltar pede a preposição de. Quem volta, volta de. Mas quem vai ou quem foi, se eu fui a. Então, a preposição que é pedida é a mais a craseado, a com acento grave, que é justamente o fenômeno da crase. Ok? Gente, acho que essa aula não foi muito difícil de você entender, né? É claro que a nível de ensino médio, quando vocês estiverem lá no ensino médio, né? Você que está me assistindo aí de fora, provavelmente você está assistindo o vídeo do 7º ano, é porque você está numa série aí, pelo menos próxima, no fundamental ainda, mas no ensino médio você tem alguns casos mais profundos, né? Você aborda a crase de uma forma um pouco mais profunda, mas a nível de fundamental, ok? É o primeiro ano que eu estou falando de crase para uma turma do 7º ano. Geralmente eu deixo para falar sobre isso no 9º ano apenas, certo? Mas é bom que vocês já estejam vendo agora cedo, porque quando chegar no 9º ano e a gente for falar sobre isso de forma um pouco mais aprofundada, não vai ser algo totalmente novo para você, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido proveitoso, espero que você tenha entendido direitinho a aula, ok? Qualquer dúvida, se você for aluno do 7º aí do Vicente Costa, você deixa aí a sua pergunta na plataforma, e se não, se você está vendo de fora, você pode deixar aí suas dúvidas nos comentários, que assim que eu vir eu respondo, ok? Não deixa de se inscrever se não está inscrito ainda, ativar aí o sininho para receber as notificações, não perder nenhum conteúdo.
que a gente ainda vai ter muita coisa aí, né, no canal, tanto voltado para as escolas especificamente, quanto de forma geral, conteúdos aí muito bons, certo? Então, não deixa de estudar nesse tempo aí de isolamento, de quarentena. Aproveite essa oportunidade e faz tudo valer a pena, certo? Como dizia o poeta, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, gente, um beijo do Magro. Te amo vocês. Tchau.